DSP é um microcontrolador. Ele tem um processador, ele tem memória, ele tem conversor digital analógico, ele tem quase tudo, ou tudo que o microcontrolador tem, o DSP. Só que o que o DSP tem de especial? Ele é dedicado para processamento de sinal. Ele processa sinais. Ah, mas como assim, Lúcio? Não entendi processar sinais. Sinais externos, né? Igual em eletrônica industrial, a gente usa muito processar sinais, né? A gente usa muito o DSP. Muita gente classifica o DSP como um microcontrolador mais sofisticado, mais avançado, com capacidade maior de processar sinais. Você tem entradas com resoluções maiores, um número de entradas maiores, um processador dentro dele com a capacidade maior de processamento, e normalmente você tem recursos de processar sinais dentro do DSP. Eu vou dar um exemplo. Conversor digital analógico. Conversor digital analógico é chamado de DAC. DAC, DAC. Digital Analog Converter. Conversor digital analógico, na maioria dos microcontroladores, você não vai achar um DAC dentro do microcontrolador. Você pode ir no Raspberry, você não acha DAC. Você pode ir no ESP32, que é uma máquina de 32 bits, você não acha DAC. Você pode ir em qualquer PIC comum aí, todos que eu já usei, nenhum tem DAC. Você pode ir nos Arduino da vida, da família VR, ninguém tem DAC. Um DSP tem DAC. Ah, Lúcio, me explica melhor, para me entender o que é esse tal de DAC, o que ele faz. Vamos supor, vamos imaginar que você queira controlar a velocidade do motor. Você tem uma esteira, essa esteira roda lá, transporta um produto qualquer, né? Aí você foi incumbido de fazer um projeto com sistema embarcado e seu sistema tem que controlar a velocidade da esteira. Aí a esteira pode rodar mais rápido ou mais lenta. Existe um dispositivo que controla a velocidade da esteira, chamado de inversor de frequência, vulgarmente chamado de inversor de frequência. Aí esses inversores, eles podem receber sinal numa entrada analógica. Eles têm entrada analógica, eles podem receber sinal nessa entrada analógica, e esse sinal pode ser de corrente ou de tensão. Vamos imaginar que é um sinal de tensão que a gente vai usar, um sinal de 0 a 10 volts. 0, a esteira está parada. 10 volts, ela está na sua velocidade máxima. Vamos imaginar que é um motor de 4 polos, então ele vai rodar a 1.800 RPM, valor próximo de 1.800. Então, 0 volts, eu vou estar, a esteira está parada. Com 5 volts, eu estou na metade. Né? Eu estou rodando a 900 Hz. Desculpa, 900 RPM. E com 10 volts, eu vou estar rodando a 1.800 RPM. Só que quem vai controlar a velocidade da esteira é o seu sistema, não é o inversor, ele faz a parte de potência. Mas quem vai mandar um sinal para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, é o seu sistema. Aí, para fazer esse sistema, existem várias formas. A forma mais fácil é usando um microcontrolador que tem DAC, que tem conversor digital analógico. Que aí você vai ter uma palavra digital lá dentro do microcontrolador, vamos supor, uma palavra de 12 bits, que ela vai de 0 até 4.095, né? 2 elevado a 12 é 4.096. Então, eu tenho um range e uma faixa de 0 a 4.095. Você vai escrever um valor de 0 a 4.095 que vai ser transformado em 0 a 10 volts. Esse 0 a 10 vai ser jogado na entrada analógica do inversor e vai controlar a esteira. Se você usar um DSP, provavelmente você já tem isso integrado. Ah, eu não quero usar um DSP, quero usar um microcontrolador, quero usar um Arduino. O Arduino é baratinho lá, o 328. Perfeito. O que você pode fazer? Tem outras soluções, que eu não vou entrar em detalhe, que são mais soluções de eletrônica. Usando PWM, e tem uma solução usando um DAC externo. Você pode comprar um DAC externo, pôr ele para comunicar com o microcontrolador e ele gera sinal de tensão. Pronto, resolveu o seu problema. O DSP é um sistema mais dedicado para o processamento de sinal. Normalmente eu tenho capacidade maior de processamento e eu tenho dispositivos de entrada e saída dedicados para ler e escrever sinais. Sinais no meio físico.
né, sinais analógicos principalmente. Quem trabalha muito com áudio usa DSP. Ah, eu estou fazendo aqui um equipamento que trabalha com áudio. Eu vou pegar áudio, esse áudio vai vir analógico, eu tenho que processar ele, eu vou amplificar depois, eu vou digitalizar ele, jogar isso aí num formato qualquer aí, comprimido, e vou transferir isso. Ah, beleza. Provavelmente você vai ter que usar um DSP. Então, DSPs são mais voltados para essa parte aí, de processamento de sinal. Esses tópicos, os sistemas embarcados possuem recursos para acessar e controlar diretamente o hardware, né? Isso aí é uma vantagem, porque normalmente quando a gente tem um sistema computacional de uso geral, a gente não acessa diretamente o hardware. Em alguns casos, sim, mas em uns casos muito específicos. Né? Se eu quiser, como eu comentei anteriormente, se eu quiser ligar um motor, se eu quiser ligar uma lâmpada, se eu quiser controlar a velocidade do motor, como que eu faço? Eu preciso de algo adicional, eu não consigo fazer um acesso direto. Primeiro, que boa parte desses hardwares nem existem no computador. Né? Segundo, para acessar o que existe de físico, eu vou precisar de elementos externos, comunicando com essas portas, né? Porque basicamente o que a gente tem são portas, como eu comentei. Você tem uma controladora de vídeo, HDMI, você tem controladora de comunicação serial, usando barramento USB, você tem placa de som, né? São as poucas coisas analógicas, entrada e saída. Normalmente essas placas são on-board, né? Pode ser off-board, mas na maioria dos casos elas estão integradas na placa-mãe, na motherboard. Então você tem portas, o mais expressivo aí são portas de comunicação. Porta de comunicação internet. Então você tem, de qualquer forma, de acessar essas portas. E aí, colocar um dispositivo de hardware ligado a uma dessas portas, para que ele possa ter um outro hardware dedicado para fazer uma coisa específica. Então, os sistemas embarcados não. Os sistemas embarcados já têm portas físicas, né? Portas digitais, portas analógicas, de entrada, de saída, protocolos de comunicação, principalmente serial, diferentes, né? De uma forma mais baixo nível, não necessariamente é baixo nível, mas perto, né, daquela pilha lá de protocolos TCP/IP e outros que existem em sistemas computacionais de uso geral. Lá no hardware, esses protocolos de comunicação serial, né, I2C, o SPI, SCI, o ART, um monte de protocolos, você acessa o hardware muito mais diretamente. Né? Então, são possibilidades aí de você controlar mais diretamente o hardware. Muitas vezes desenvolvido para rodar sem intervenção humana, podendo responder a eventos de tempo real. Esses eventos de tempo real, a gente tem alguns sistemas embarcados, né, DSPs e microcontroladores, que a gente consegue monitorar ele, né, em tempo real, trocar informação, trocar dados em tempo real e monitorar parâmetros do programa, escrever, ler, né, comunicar, gerar gráfico e uma série de outras coisas. Então, a gente consegue fazer isso também. Isso vai depender da plataforma que você estiver utilizando, né, da interface de comunicação que você estiver utilizando. Seu hardware é composto por processador. Eu coloquei algumas coisas aqui, né? Tem muito mais coisa do que isso aqui que eu coloquei. Mas eu coloquei assim, o mais significativo, né? Processador, timers, módulos PWM, que são modos de modulação na largura de pulso. Você tem um gerador de forma de onda triangular e tem um sinal de referência, que vem lá do processamento, né? Da parte digital. E aí isso gera um sinal de onda quadrada modulado. Esse sinal de onda quadrada modulado é a forma mais fácil de produzir uma saída digital, porém ela é variável. Eu posso transformar isso numa saída analógica, como, por exemplo, controlar a luminosidade de uma lâmpada, a velocidade de uma esteira, a intensidade do som de um alto-falante, abertura, igual eu comentei, abertura de um flap e fechamento, posição, né? A posição de um dispositivo qualquer usando um servomotor, sei lá, eu posso controlar várias coisas usando uma saída PWM. As saídas PWM já são muito comuns aí, muito típicas.
E em aplicações de chaveamento, envolvendo dispositivos aí, conversão de energia, a gente usa o PWM assim, monstruosamente, a gente usa muito. Então, a gente vai, provavelmente vocês já viram, né, em microcontroladores, a gente vai voltar a usar um pouquinho aí o PWM, aí, pelo menos numa aula, uma aula prática aí. Controlador de serviço de interrupção, controlador de serviço de interrupção. A gente tem um monte de serviço de interrupção. Isso não é muito diferente do sistema computacional, né? Lá no sistema computacional de uso geral, você tem eventos. Esses eventos são as interrupções. Só que isso está num nível muito alto, que a gente tá dentro do sistema operacional, né? Essas interrupções são controladas pelo sistema operacional. No caso do sistemas embarcados, é claro, você pode ter um sistema embarcado com um sistema operacional rodando, que é vamos dizer, um grupo específico de sistemas embarcados, igual a gente comentou, deu o exemplo do Raspberry Pi, né? Mas a grande maioria dos sistemas embarcados, eles usam DSPs e microcontroladores. Então, esses dispositivos, eu tenho uma parte do código principal, que roda no programa principal, e aí quando há um evento, esse evento pode ser por um estouro de contagem, pode ser por uma comunicação, né, serial, pode ser por um estímulo externo, né, um sinal que chega num pino, você para o programa principal e vai executar uma rotina lá da interrupção daquele serviço de interrupção. Então, um negócio que a gente trabalha muito, né, com essa questão da interrupção. Memórias, portas, modos de comunicação, ADCs, DACs. Memória, a gente tem memória ROM, né, que na verdade é flash, a gente fala ROM só para dizer que é não volátil, e tem memória flash. Na verdade é a memória flash, hoje em dia, né? Essa memória armazena o programa, né, o firmware lá, o código, e armazena dados também. Você pode ter até uma memória separada para dados. Às vezes a gente precisa armazenar dados de forma não volátil. Um exemplo, você fez um equipamento, uma fechadura eletrônica, você fez uma fechadura eletrônica, instalou lá em algum local, vamos supor, lá no seu trabalho. Você instalou numa área restrita, num almoxerifado, numa área restrita, e aí tem um teclado, você tem que digitar uma senha ou um leitor biométrico para a pessoa entrar, né? Aí você tem que registrar essas informações. Quando é um sistema pequeno, você registra isso na memória flash. É claro, um sistema maior, aí tem que ser banco de dados, né? Aí você tem que usar um banco para armazenar e organizar essas informações. Mas o sistema menor, você pode utilizar memória flash. Eu já usei muito em equipamentos, em projetos, e às vezes a gente precisa mesmo. Até para facilitar para o usuário. Você fez um ajuste lá, você tem um ajuste de 0 a 100%. Você ajusta, sei lá, velocidade do ventilador. A hora que você desligar seu equipamento e ligar de novo, vamos supor que a velocidade vai voltar para zero. Aí toda vez que você ligar e desligar o equipamento, você vai ter que fazer aquele ajuste. Isso, estou falando de um ajuste. E se o equipamento tiver 10 ajustes? Você vai ter que fazer 10 ajustes. Não faz sentido. Então, a partir do momento que você ajusta, isso deve ser memorizado, esse dado, essa informação deve ser memorizada numa memória não volátil, né, numa memória flash do microcontrolador. E a gente tem a memória SRAM, né, a memória que roda o programa, né, quando ele está sendo executado, ele é carregado para a memória RAM, e dados nessa memória, mais registros. Os registros também são na memória RAM, não são na memória ROM. Os registros do chip que você estiver utilizando. Os registradores, a gente vai falar mais para frente, mas são áreas de memória especiais. Como que a gente usa o hardware? Você tem um monte de coisa no chip. Vamos supor, o microcontrolador, você tem conversor digital analógico, você tem conversor analógico digital, você tem módulo de comunicação, você tem comparador, você tem clock interno, você tem cristal, né, para gerar clock interno. Você tem um monte de recursos
Só que qual você vai utilizar? Vai utilizar todos? Vai utilizar nenhum? Vai utilizar apenas um, dois, três? Como selecionar isso? É pelos registros. Você escreve informações, né? Bits, zeros e uns. Você habilita e desabilita. Tudo pelos registros. Então, esses microcontroladores, eles têm registros, e esses registros são endereços especiais, com funções específicas, você consulta no datasheet, e você vai alterar, modificar o valor desses bits.